A ideia da regra da cadeia é bastante simples, né? Eu tenho duas funções, f e g, e eu vou fazer a composição delas, né? Então, eu posso pegar um ponto A, aplicar a função g e depois aplicar a função f, e aí a gente tem essa função aqui, que é a composta, né? F bola g. E aí, a gente está lá no ponto A e a função g é diferenciável no ponto A. A diferencial é essa t aqui, né? Significa que um deslocamento v aqui vai levar do lado de lá a um deslocamento mais ou menos t de v, né? Essa é a parte linear da função, né? Então eu pego o v, aplico t de v e eu descubro aqui quanto que a função varia, né? Quando você anda aqui, v, do lado de cá vai variar aproximadamente t de v. Tem mais aquele resto lá, e esse aqui é o nosso desafio, é lidar com o resto, né? Por outro lado, a f, se ela for diferenciável agora no ponto g de A, e a diferencial eu vou chamar de S, então esse deslocamento t de v vai corresponder do lado de lá a um deslocamento S de t de v, né? Certo? Aqui no ponto F de G de A. Lembrando, S é a derivada da F no ponto G de A. E T é a derivada da G no ponto A. E o que a gente está dizendo é que quando é feita essa composição aí, a derivada parece, né? Se tudo der certo, tem que levar em conta o resto aqui, ele vai fazer um estrago ali. Bom, mas então, o que a gente está querendo aqui é que a derivada dessa composição no ponto A, quer dizer, você saindo do ponto A indo lá para aquele ponto, ela seja justamente a composta. Você primeiro aplica a derivada da g no ponto A e depois você aplica a derivada da f no ponto G de A. Essa é a regra da cadeia e aí a gente vai partir para a demonstração, né? Espera aí que eu estou cometendo um erro. Antes da gente sair demonstrando, é muito importante a gente deixar bem claro o que a gente quer demonstrar, né? Então, olha só, eu tenho duas funções, g e f, certo? G sai daqui de um ômega g, que é um aberto, aquela coisa de um espaço vetorial normado, e vai para um espaço vetorial normado. Não só vai para esse espaço vetorial normado, como vai para o domínio da função f. F é uma função que sai desse cara aqui, que é um aberto desse espaço vetorial normado, que é o mesmo daquele, né? E vai para um terceiro espaço vetorial normado, né? Se acontecer da G ser diferenciável num ponto A aí do domínio, e F diferenciável em G de A, agora sim, então F bola G é diferenciável em A e a diferencial da F bola G no ponto A é justamente a diferencial da F no ponto G de A composta com a diferencial, e eu acho que no quadro anterior eu escrevi errado, né? Da G no ponto A, né? Primeiro você aplica a G, depois você aplica a F. Essa é a regra
Essa é a regra da cadeia. Acho que vai ser uma oportunidade para a gente ver onde algumas coisas são importantes. Onde é que a continuidade dessa transformação linear, que é a diferencial, onde que a continuidade é importante, por exemplo, né? Isso a gente vai perceber aqui nessa demonstração. Vamos lá, a gente quer mostrar, a gente quer encontrar a diferencial dessa composta aqui no ponto A, certo? A gente já sabe que F e G são diferenciáveis, então a gente consegue fazer aquela decomposição tanto com a F quanto com a G, né? Se forem nos pontos corretos, né? E aí a gente vai usar isso para tentar fazer a decomposição dessa F bola G aí. Okay? Então a primeira coisa é que a gente sabe que como a G é diferenciável no ponto A, G de A mais V pode ser escrito assim, ó, G de A mais T de V, onde essa T é uma transformação linear e contínua, que é a diferencial da G no ponto A, né? Então eu não vou escrever diferencial de G no ponto A não, senão fica muita coisa escrita aí, fica muito embolado, né? T de V é a diferencial da G no ponto A, mais o resto, né? E aí o resto eu poderia escrever aquela ρ, que o quociente, também em vez de fazer isso, eu vou escrever de uma maneira que é mais fácil de trabalhar, né? Que é escrevendo assim, ó, R de V vezes a norma de V. Onde essa R aí, ela em zero ela dá zero e ela é contínua no zero, né? Eu não preciso dizer que em zero ela dá zero, basta eu dizer que ela é contínua no zero. Não, em zero ela tem que dar zero, perdão. Em zero ela dá zero, ela é contínua no zero, certo? Essas duas coisas. Essa R satisfaz essas duas coisas. E aí, agora eu queria pegar e chamar esse carinha aqui, ó, de W. Né? Então, quando eu fiz aquele desenho, a taxa de variação, quando você está aqui no ponto A, varia um tanto V, a variação correspondente lá é T de V. Quando você vê a variação do T de V pela F, era S de T de V. Só que na verdade não é T de V, né? É T de V, mas esse negócio aqui, esse aqui é a nossa dificuldade, né? Bom, de qualquer forma, a F agora é diferenciável no ponto G de A, né? Então a gente pode escrever assim, ó, F no ponto G de A mais, aí a diferencial da F nessa direção W aí, né? Então esse S é a diferencial da F no ponto G de A, né? Mais um resto. E aqui de novo eu vou usar esse mesmo jeito de escrever aí, porque é mais fácil de trabalhar com ele, né? Quando a gente fala daquele quociente e tal, muitas vezes a gente tem que se preocupar se o quociente não dá zero e tal. Depois eu vou fazer uma observaçãozinha, vocês vão perceber como trabalhar desse jeito aqui parece ser mais fácil, de um modo assim, geral, né? Trabalhar com esse cara. Agora, mostrar que pode ser escrito assim, você não precisa. Para mostrar que o resto satisfaz as propriedades que você quer, se você conseguir escrever ele assim, bacana, resolveu o seu problema. Mas se você não conseguiu escrever ele assim, não precisa. Você divide pela norma do V e faz ele para zero e verifica, né? Então, é muito comum nas definições, quando você tem duas definições equivalentes para a mesma coisa, é comum que você tenha uma definição que seja fácil de você usar e outra definição que seja fácil de você verificar que as coisas satisfazem aquilo, né? Então, a definição fácil de você usar, ela é muito mais forte. Ela permite você concluir coisas com mais facilidade, né? E a definição que é fácil de você verificar, ela tem uma aparência de ser muito mais fraca, né? Você só precisa verificar aquele pouquinho ali, certo? Esse é o caso aqui, né? Na hora de usar, é bom usar assim. Na hora de verificar, aí você divide pela norma de V e vê se vai para zero quando V vai para zero. De qualquer forma, aqui a gente tem também um Szinho, eu vou chamar de S, apesar de ser a mesma letra, eu espero que não dê confusão, vezes a norma de W, né? O que a gente sabe
tanto da Szinho quanto da Rzinho, é que em zero elas dão zero e elas são contínuas no zero, certo? Por que que aqui ainda não terminou? Porque tem um bando de W aí, né? A gente quer falar de V. A gente quer falar de V, então eu precisava aqui botar V, fazer o V aparecer aí, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu já tenho a parte constante, eu vou falar primeiro dessa parte aqui e depois falar do que vai sobrar, certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, esse S de W, na verdade ele é S desse negócio aqui. Como essa S é linear, você pode separar nessa parte e nessa parte, né? Então isso é S de T de V mais S de RV vezes a norma de V. Certo? Então, esse carinha aí a gente consegue decompor assim. Esse cara aqui é a nossa candidata diferencial, né? Se a gente mostrar que isso que sobrou aqui, ó, que isso aqui satisfaz aquela propriedade do resto de valer zero no zero e ter taxa de variação nula, se isso aqui satisfizer essa propriedade, isso daqui é uma composição de duas transformações lineares contínuas. Então, ela é uma transformação linear contínua. E ela vai ser a derivada, ou seja, a diferencial. Se a gente mostrar que esse negócio que está sobrando ali satisfaz a tal propriedade do resto, a gente terminou a demonstração, porque isso aqui mostra que a diferencial de f bola g no ponto A é justamente a composição dessas duas coisas. Certo? Então vamos partir para mostrar que esse negócio aqui tem a propriedade do resto. Para mostrar que esse negócio que está faltando ali satisfaz a propriedade que o resto tem que satisfazer, eu posso fazer separado, né? Eu posso mostrar que esse satisfaz e que aquele satisfaz, que aí a soma é bem simples isso, né? A soma vai satisfazer também, né? Eu vou fazer então primeiro o mais fácil, que é esse cara aqui, ó. S, que é uma transformação linear, calculada aqui. Como é uma transformação linear, eu posso botar essa norma de V para fora. Então, esse primeiro pedaço aí fica assim, ó. A norma de V, isso é igual a S de R de V, vezes a norma de V. Tadã! O que que eu precisava para esse cara ter a propriedade resto, né? Se eu escrever assim, o que eu preciso é que essa função aqui, em V igual a zero, ela valha zero. E que ela seja contínua no zero, né? Basta eu verificar isso. Certo? No zero, na verdade, isso aí podia valer qualquer outra coisa que ia dar tudo certo, mas aí não ia ter o negócio da continuidade, né? Então, o que eu quero, que é suficiente eu verificar, é que esse cara aqui, no zero ele dá zero. Isso é claro porque o R no zero dá zero. Certo? E o S, como é linear, leva o zero em zero, né? E que ela é contínua no zero. Essa função R, ela é contínua no zero. A S, que é a derivada, é contínua. Então, a diferencial é uma transformação linear e contínua. Então, essa composição aqui, ela é contínua no zero. Certo? Em zero ela dá zero e ela é contínua no zero. Certo? Ok? Então, esse negócio aqui, quando V vai para zero, isso vai para zero. Isso aqui é importante, né? Mas o jeito fácil de dizer isso é que dá zero e ela é contínua no zero. Certo? Então, esse pedaço aqui, moleza. A parte difícil é aquele cara ali, ó. Eu vou escrever ele aqui. Então, agora só esse pedacinho que faltou ali, a gente quer mostrar que ele tem aquela propriedade do resto. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer vai ser dividir tudo isso aqui por norma de V e ver se vai para zero, né? Essa é a propriedade que o resto tem que satisfazer, né? Isso daqui no zero já vale zero. E quando você divide pela norma de V, o limite disso tem que ser zero. Eu vou dividir pela norma de V só aqui. E o que a gente quer saber é isso aqui, ó. Será que isso aqui vai para zero
quando V vai para zero? Essa é a pergunta que a gente quer responder, né? O que eu quero lembrar, a primeira coisa é o seguinte, esse W, ele, na verdade, não é um vetor constante aí, né? Ele é uma função de V, então W depende de V, ele era o T de V. O W era assim, era a variação lá no contradomínio da G, né? Então a G no ponto A, a gente fez aquela variação V, e a variação V correspondia lá na frente, quando a gente aplicava a transformação G, correspondia a uma variação que a gente tinha dito que era W, que era mais ou menos T de V. Não é exatamente T de V, é T de V mais aquele RV vezes a norma de V. Né? Esse é o W, certo? E aí, bom, a gente sabe o seguinte, bom, então W é uma função de V. Aqui é uma composição de funções, então você pega V, calcula W, pega W e calcula S. Né? A composição da função S com essa função W, que é W de V. Né? E a gente sabe que o S é contínuo no zero e dá zero no zero. Né? Então, quando V vai para zero, W também vai para zero, e aí S também vai para zero, porque S é contínua no zero. Né? Então, isso aqui é igual a S de zero, que é igual a zero. Né? Esse carinha aqui vai para zero. Certo? Uma coisa que é maravilhosa nessa coisa de convergir para zero, quando a gente tem uma norma, é que é o seguinte, a gente não precisa mais estar falando muito de vetores. Né? Porque convergir para zero é a mesma coisa que dizer que a norma converge para zero. Então, isso agora é convergência de números reais. Né? Então, se esse aqui converge para zero e esse carinha aqui é limitado, então pronto, então isso aí converge para zero. O que falta mostrar é que esse carinha aqui, ó, em algum momento ele fica limitado, né? Quando o V fica suficientemente pequeno, esse negócio aí fica limitado. Então vamos calcular esse quociente aí. Olha só. Vou fazer o seguinte, norma... Eu vou apagar aqui um pouquinho, só esse pedaço de continuidade aqui. Pronto, apaguei ali embaixo também. Eu vou primeiro estimar esse negócio aqui, ó, norma de V sobre... norma de W sobre norma de V. Olha só, norma de W sobre norma de V. Isso é menor ou igual? A norma disso é menor ou igual que a norma da soma, é desigualdade triangular, né? Eu já vou dividir por norma de V, então fica assim, a norma de T de V dividido por norma de V, mais a norma de RV. Né? Na verdade, esse daqui cortou com esse e sobrou só o RV. Né? E esse V aqui eu passei para dentro, porque T é linear. Então a gente, depois tirando a norma, e usando a desigualdade triangular, ficou esse menor que esse, mais esse daqui. Né? Agora, esse cara aqui, olha só, como a T é contínua, olha a T contínua aí, né? Isso daqui é o valor da T na esfera. Né? A T ela é contínua, então ela é limitada, né? Tem a norma de operadores. O supremo que ela assume na esfera ali é justamente o valor da norma de operadores. Né? Então isso aí é menor ou igual que a norma de T mais a norma de RV. Né? Então agora sim, eu quero ver se isso aqui converge. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, olha, SW, a norma disso, vezes a norma de W, tudo isso dividido pela norma de V, isso é menor ou igual que a norma de SW vezes essa soma aí, né?
norma de T mais norma de RV. Certo? Agora, esse aqui converge para zero. E esse aqui, quando o V vai para zero, esse aqui converge para zero. Então, isso daqui converge... Deixa eu escrever em outra cor aqui. Isso aqui converge para a norma de SW, para o limite da norma de SW, que é o próprio zero, né? 0 vezes norma de T. Né? O limite desse é zero, o limite desse é norma de T. Então, de fato, isso aqui converge para zero. Né? O quociente converge para zero. Sim. Ufa, então, na verdade, a gente terminou a demonstração. Né? Eu vou resumir de novo, só rapidinho, aquela conta do começo, só para a gente ver que a demonstração realmente terminou. A gente tinha decomposto f de g de A mais V como um f de g de A mais a parte linear S de T de V. T é a diferencial da G no ponto A, S a diferencial da F no ponto G de A, mais o resto, né? O resto tinha duas partes. Tinha o resto da F aplicada no ponto G, que é esse ponto aqui, ó, T de V mais esse negócio aí, né? Então, o resto da S aplicado nesse cara, que é o W, que aqui eu resumi, chamei só de W, mas eu vou escrever tudo. Ficava meio grandão, mas era assim, Szinho de T de V mais RV, norma de V. Esse era o S. E aí, o que a gente precisava mostrar é que essa parte aqui final satisfazia a propriedade do resto, né? Esse carinha aqui é trivial, porque ele já é uma função que é contínua no zero, e no zero vale zero, essa função aqui, vezes a norma de V. Então, ela já satisfaz a propriedade do resto, né? Claro, se você dividir por norma de V, sobra isso daqui, que quando V vai para zero, isso aqui vai para zero, porque ela é contínua no zero, e no zero ela vale zero, né? Então, esse carinha aqui vai para zero. E tinha esse outro aqui, que se dividir por norma de V, o que acontece é que esse carinha aqui, ele já vai para zero quando o V vai para zero. Porque quando o V vai para zero, isso tudo aqui vai para zero. E quando isso tudo aqui vai para zero, essa S, que era contínua no zero, e no zero valia zero, vai para zero. Então, esse negócio todo aqui vai para zero. Né? E esse aqui, ele é limitado. Né? Por que ele é limitado? Porque esse cara aqui, limitado não, perdão, ele não é limitado não, mas quando a gente divide isso daqui por norma de V, fica T de V dividido por norma de V, fica o valor da T na esfera. Né? E como a T é contínua, ela é limitada, então isso aqui fica limitado pela norma de operadores. Né? E esse daqui, quando a gente divide por norma de V, esse aqui desaparece, mas continua sobrando esse cara aqui, olha só. E esse cara aqui vai para zero. Então, esse aqui vai para zero, e esse aqui é menor do que a norma de operadores. Né? Então, no limite, o limsup disso daí, né? Quando você divide por norma de V, não quero escrever porque eu vou bagunçar, mas quando você divide aqui por norma de V, e corta esse, né? Então, esse pedaço aqui, só esse pedaço aí, ele é menor ou igual que a norma de T mais a norma de R de V. Esse aqui é uma constante e esse cara aqui vai para zero, né? Então, o limsup disso daqui é limitado àquilo lá, né? E esse aqui vai para zero e o limsup vai para um valor finito, então o produto deles vai para zero. Ufa, é por isso que esse junto com esse satisfazem aquela condição que o resto tem que satisfazer e, portanto, a diferencial é a composta dessas duas aqui. Né? Isso aqui, na verdade, é S bola T aplicado
no vetor V, né? Então esse aqui é a diferencial de F composta com G no ponto A. Certo? Essa é a regra da cadeia. Ufa, finalmente. É sempre um pouco chato fazer isso daí, né?